Tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Hernani Eustáquio de Oliveira. Sou membro da Loja Brasília e da Sociedade Teosófica, a qual pertence a Loja Brasília, há mais de 10 anos. E estamos aqui hoje, eu e você, para nós falarmos sobre teosofia. Eu sou fã de teosofia. E hoje, especialmente, estamos aqui, nós vamos falar sobre este tema. Vamos falar sobre o despertar do universo. É muita pretensão, né? É um tema impactante. O despertar do universo. Mas detalhe, não tem nada de ciência nisso. Vamos falar dentro da ótica teosófica. Perfeito? E falando disso, eu tenho um propósito. O meu propósito é que ao final da nossa conversa, você conheça, à luz da teosofia, os detalhes metafísicos de como surgiu o universo. Combinado? E para chegar lá, nós vamos seguir o seguinte caminho. Nós vamos começar falando sobre os primórdios deste despertar. O começo dos primórdios. A gente fala em despertar de universo, mas o universo morre, né? Nasce, vive e morre. Então vamos começar falando sobre os primórdios desse despertar, voltar à vida. Depois falaremos a energia, aquela que estava represada antes, dormindo, solta-se. E depois falaremos o universo desenha-se. A seguir, abordaremos o assunto, o universo firma-se, para finalmente nós fecharmos com o universo consolida-se. Muito bem? Então, definimos um caminho que vamos percorrer junto. Isso posto, comecemos então. Então vamos começar falando sobre os primórdios do despertar do universo. Perfeito? Eu vou começar com uma citação bíblica. A Bíblia tem lá, no seu primeiro livro, o primeiro capítulo, o primeiro livro, que é o Gênesis, que fala do início de tudo, ela fala no seu capítulo 1, ela fala: no princípio Deus criou o céu e a terra. Cala. Houve um Criador que criou o céu e a terra. Muito bem. No ocultismo, ou a filosofia esotérica, diferente da Bíblia, ele diz que existe uma duração eterna. Isso é, que nunca acaba. E ele divide essa duração em 2 tempos. O primeiro tempo, essa duração é chamada duração sem limites. O primeiro tempo é um tempo incondicionado. Que tempo é esse? É o tempo antes do nosso, é o tempo de onde vem o nosso, é o tempo incondicionado, eterno e universal. É o tempo que não há esse sequenciamento. Lá nessa condição não há antes, nem agora e nem depois. É um permanentemente agora. Esse tempo, segundo o ocultismo, ele recebe o nome em sânscrito de Kala. Kala. K-A-L-A. Esse tempo, Kala,
esse tempo incondicional, ele predomina, ele existe sempre. Ele existe durante toda a duração eterna. E essa fase desses dois tempos é caracterizada por dois períodos. O período inicial, onde há o tempo incondicionado, que é o período do não ser. Por que não ser? Porque é um período onde não existe nada, não existe universo, não existe nada. É o período do não ser. E um período seguinte, que é o período do ser. Esse período do ser é o período da vida de um universo. Vai nascer um universo, vai viver e vai morrer. Então tem um período de ser onde não há nada, e um período de não ser e um período de ser onde manifesta-se o universo. Agora, detalhe, quando esse universo se manifesta, surge o tempo condicionado. Esse tempo condicionado é inerente a esse período de vida do universo. É o nosso tempo. Agora, aquele tempo kala, esse tempo incondicionado, esse tempo condicionado chama-se em sânscrito karakala. Agora, aquele tempo anterior, kala, ele não deixa de existir durante a manifestação dele, ele existe sempre. Esse período de vida de um universo, e esse tempo, quando manifesta-se o tempo condicionado, o primeiro torna-se o número dele, o número como se fosse a alma dele, a essência desse tempo. Esses dois períodos que eu acabei de falar, o ser e o não ser, o não ser, melhor, não ser e o ser, ele é caracterizado como se fosse uma respiração feita em dois tempos. A primeira é a expiração. É uma coisa até poética, a expiração que é como um sopro, não é isso? O sopro da vida. Porque o que caracteriza um universo é a vida que surge plena e é impulsionada por esse sopro, o sopro da vida. Ali começa a atividade de um universo e vai percorrer um longo tempo. Esse universo sai de onde? Sai das trevas. Por que trevas? As trevas vêm do período do não ser, porque como não há nada, não há nem luz. É caracterizada pela escuridão. Então, essa é a expiração. Surge o universo, vai viver, vai se expandindo, porque a vida, o que o sopro imprime? Movimento. A vida é movimento. Está feita, é movimento. Esse universo vai se expandindo, se movimentando, e depois de um certo tempo, como se fosse essa expiração, aí chega no limite, o que acontece? Ele começa a refluir, vai refluindo, é a inspiração, e nesse refluir, tudo manifesto começa a voltar para o seu ponto de origem, para as trevas, para o mundo do não ser, até que tudo desaparece nesse mundo do não ser. Disse também que esse não ser, ele é caracterizado pela homogeneidade absoluta. O que? Vamos imaginar a escuridão plena, a gente não distingue nada nela. Quando vem o período do ser,
essa escuridão começa a se diferenciar, começa a surgir diferença, começa a se destacar coisa. Então disse que o período de manifestação do universo é quando da homogeneidade absoluta manifesta-se a heterogeneidade multiforme, ela vai se manifestar através de forma, a heterogeneidade multiforme e manifesta. A homogeneidade absoluta é imanifesta, e a heterogeneidade, que é caracterizada pela vida do universo, é manifesta. A teosofia também chama esse período inspiração, também pode ser chamado de pulsação eterna. E período de atividade, vida de universo, e período de repouso, o universo se recolhe. Está claro isso? Quando começa esse período do ser, essa manifestação do universo, ela é caracterizada, claro, por um começo. Logo no início surge algo. Daquela escuridão surge algo. Ainda não é um ser. Digamos que ele é um pré-ser. É a fase que antecede a fase do ser. Algo que não é algo manifesto. A filosofia oculta dá a esse algo que surge no início um nome em sânscrito, que é Mula Prakriti, em sânscrito. Mula Prakriti. Mula são duas palavras. Mula Prakriti. Mula significa raiz e Prakriti, matéria ou natureza. Então esse algo ainda não manifesto é a raiz da natureza que está vindo. Então, Mula Prakriti. Perfeito? Bom, surgiu Mula Prakriti. Mula Prakriti, aí surgiu o impulso da diferenciação. No passo seguinte, de Mula Prakriti emanam espírito e matéria. Surgem distintos um do outro. Olha, é uma coisa até poética, né? Mula Prakriti, depois espírito e matéria. Que são espírito e matéria? São as duas polaridades da vida. O espírito é o polo negativo e a matéria é o espírito é o polo positivo, desculpem, e a matéria é o polo negativo. E uma vez que surgem da interação deles, o polo negativo atrai o positivo, eles vão começar a interagir e eles tecerão como se tecessem, vão tecer o universo. Espírito e matéria são praticamente os dois tecelões do universo. Vai surgir toda a rede do universo manifesto, todos os seres. Espírito, esse espírito diferenciado, tem em sânscrito o nome de Purusha e a matéria Prakriti. Eles não são entidades separadas. Eles são uma só coisa. Não existe espírito livre. Um não existe sem o outro. Não existe espírito livre na natureza sem matéria e nem matéria sem espírito. Essa é uma das máximas do ocultismo. Uma das primeiras coisas que vão surgir do trabalho de espírito e matéria, desse trabalho, é a consciência universal.
Vamos supor que o universo é um organismo, não tem como dizer. Uma das primeiras coisas que surge do organismo é a mente, é o cérebro, correto? Então, do trabalho de Espírito Marcelo surgirá a consciência universal, que tem o nome em sânscrito de Mahat. A consciência universal por quê? Porque todo o universo, porque ela que vai conceber, virá na consciência universal o projeto do universo. Não existe uma obra, um prédio, sem que antes exista o projeto na cabeça do projetor, daquele que vai projetar, do arquiteto, ou lá quem seja o responsável. Assim também é o universo. Então, a mente universal. É da mente universal, a mente que concebe o projeto do universo, o projeto inicial do universo. Por que inicial? Porque uma vez começado, como a vida é movimento, esse universo vai se transformar, vai se transformando, sabe? Tudo, essa transformação nunca mais, não para até o fim. Tudo muda o tempo todo, ou não? Concorda com isso? Esses dois períodos também de atividade e de repouso, do ser e do não ser, eles são conhecidos no brahmanismo, na religião bramânica, no brahmanismo, com dois nomes: os dias e as noites de Brahma. Os dias é o dia de universo, e a noite quando vem a escuridão. O universo está dormindo. Os dias e as noites de Brahma. Brahma é a entidade personificada criadora do universo, no brahmanismo. Muito bem. Feito isso, como se deu a seguir a liberação daquele impulso, dessa energia que foi se soltando? Como se deu isso? Passemos agora ao segundo assunto. Vamos falar de a energia potencial universal solta-se. Essa ideia que foi dada do sopro, né? Aquela da pulsação, a inspiração como um sopro, Mula Prakriti, na fase que ainda essa ideia que dele surge primeiro o Mula Prakriti, no qual fase em que está em estado latente o espírito ou Purusha, ela recorda o segundo capítulo da Bíblia, do Gênesis, que diz o seguinte, diz assim: e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Não era nem Deus, era o Espírito dele, o Espírito de Deus. Era o Espírito Criador que ainda estava latente, não estava manifesto. Movia-se sobre as águas. Essas águas mencionadas na Bíblia, que são as águas também chamadas águas da vida, e que a Cabala chama caos, essas águas são o espaço. Essas águas são o espaço. O espaço, na natureza, ele é representado como princípio feminino, porque ele é de natureza receptora, é ele que vai receber o universo, é ali que o universo vai se formar. Então ele é de natureza feminina, ou passiva, ou negativa. Então, o espaço é o princípio feminino e o espírito é o princípio masculino.
O espaço, engraçado, o espaço para a nossa visão mental, a gente olhando o espaço assim, como um grande vazio, ele é um vácuo, né? E é a melhor abstração para a gente conceber o não ser, ou o nada, onde nada há. Que é o espaço, imagine um espaço escuro, ele é imensurável. Podemos imaginá-lo como infinito. Então, ele, para a nossa visão mental, ele é um vácuo. E é nesse espaço, no início de tudo, que estão espírito e matéria, trabalhando por todo esse espaço. Houve um filósofo da escola de filosofia da escola peripatética, chamado Demócrito. Ele falou do espaço o seguinte: ele falou que o espaço, embora aparente ser um vácuo, ser um nada, no sentido de espaço mesmo, de dimensões assim, que não tem limites, ele é constituído de átomos. Há átomos nele. E ele fala, dentro da linha da sua filosofia, que não existe vácuo no espaço. O espaço é ocupado. Eles firmaram isso numa frase, eles falaram que a natureza tem horror ao vácuo. Porque na natureza, nós acabamos de falar que, imaginando o espaço vazio, lá estão espírito e matéria. Ou estão, ou antes dele, Mula Prakriti, né? Muito bem. Assim, da inexistência, o mundo do não ser, a existência de um universo começa então a ganhar vida. E os seus contornos ele também começa a ganhar contornos, sim. Então, vamos falar agora sobre o universo solta-se. Perfeito? Prosseguindo, o ocultismo fala que nessa fase está lá a escuridão, né? Lá para aqui está a escuridão. Aí surge da escuridão o primeiro sinal de vida, que é um raio, uma luz radiante, o primeiro raio. E esse raio penetra onde? No espaço. Do nada, surge, o raio penetra no espaço. Segundo o ocultismo, ele penetra, dá a ideia de uma penetração mesmo, nas entranhas da mãe. Esse raio solitário, segundo o ocultismo, é o pensamento divino. Lembra? Da mente universal vem o pensamento divino. E esse pensamento divino fecunda a mãe, ou fecunda o útero da mãe, a matriz da vida, porque o ocultismo também chama o espaço de a matriz da vida, ou a matriz do universo. Então esse raio fecunda o germe que jaz latente no espaço. Ele é também ele é o pensamento e a inteligência divina. Perfeito? Bom, ele fecundado é como se o espaço fosse ficar grávido, né? A ideia é essa mesmo. Dentro da lei de correspondência, o espaço irá conceber o universo. E existe um outro símbolo para isso. Nessa fase do universo fecundado, a filosofia oculta também
diz que surge o ovo da vida, o ovo de Brahma. O ovo. No espaço forma-se o ovo, que é o universo em gestação. Onde ele surge? No ovário abstrato. Onde é o ovário? O espaço. Esse ovo da vida, que é representado pelo poder de desenvolvimento que vem pela fecundação do germe do universo. Esse simbolismo é interessante. O ovo. Esse símbolo de um ovo, por que o ocultismo lança a mão do símbolo de um ovo? Para exprimir isso. Primeiro, porque toda forma praticamente que existe no espaço, ela é esférica. Se você for ver, toda forma é esférica. E o ovo é esférico, para dar essa ideia. Toda forma manifesta. Esse símbolo do ovo, ou do círculo, ele também é representado no ocultismo através da figura de uma serpente. Uma serpente enrolada em forma de uma serpente gigantesca, o grande naga, como dizem os mestres do universo, o grande naga do universo. Naga é serpente em sânscrito. Ele também é simbolizado como um círculo, uma serpente enrolada, formando-se, e que morde a própria cauda. Esse é o símbolo do universo. Esses dois, o ovo do mundo principalmente, é talvez um dos símbolos mais universalmente adotados na antiguidade em todas as teogonias, em todas as teogonias e em todas as cosmogonias. E ele está em todas as tradições antigas, antiquíssimas, e está sempre associado a esse símbolo da serpente. O ovo associado, o ovo que lembra o círculo associado ao símbolo da serpente. Por quê? Porque ele representa a eternidade. O círculo representa a eternidade. O círculo representa a eternidade porque, se você for ver um círculo, você não sabe, ele nunca termina. Ele não. Você vai ver aqui onde ele começa, onde ele termina. Então, o círculo puro representa a eternidade, a eternidade representa o infinito e representa a regeneração, a renovação e a sabedoria. A serpente é o símbolo, representa esses três. O ovo, o círculo, representa a eternidade, o infinito, e a serpente simboliza a regeneração, a renovação das coisas. A regeneração, a sabedoria. Sabe por que a serpente representa a regeneração? Porque ela troca de pele sempre, vive trocando de pele. Então os antigos captaram isso dela. E ela também representa sabedoria. Em todas as tradições. O ovo, essa ideia do ovo, ele engloba a ideia da autogeração. Porque o ovo gera a si mesmo, não é verdade? O ovo, se ele fica lá, se ele não for chocado, ele não tem vida. Mas basta uma ave aquecê-lo e pronto. O germe que dorme ali desperta e gera uma nova vida dentro do ovo. Então ele engloba essa ideia do mistério da autogeração, que é o que acontece com o universo. O universo é como se autogerasse. Não existe um criador.
Não existia um Deus lá pronto que falava assim, faça-se a luz. Não, o universo nasce por si mesmo. Por isso que ele é representado por esse ovo. E diz o ocultismo que o ovo, o processo do ovo, todo o processo, o ovo repete em miniatura no ovo, olha que coisa interessante, o processo do universo. Ambos esses processos, o do ovo e o do universo, são devidos ao calor, à umidade e ao calor. No caso do ovo, a umidade ambiente, né? E o calor da ave mãe. E no caso do universo, o germe da vida, a vida nasce, o germe desperta, também pela umidade do espaço, a água do espaço. E o calor, a energia que é provida pelo espírito, por aquele raio. E isso por si só justifica plenamente a eleição desse símbolo para dizer como nasce o universo. Correto? Muito bem. E assim, o maravilhoso e incomensurável processo, o universo já se delimitou, avança, está avançando. E a heterogeneidade, a diferenciação multiforme, a partir da homogeneidade absoluta lá nas trevas, pouco a pouco vai ganhando, vai ocupando espaço. O espaço vai se preenchendo de vida e de formas. E o universo ganha mais nitidez, mais consistência. Então passemos agora a falar do assunto, o universo firma-se. Aquele raio que surgiu no início e penetrou no espaço, o resultado dele vai surgir no universo. O primeiro ser. Agora detalhe, eu estou falando de universo agora, mas entenda esse universo como o nosso universo. Sabe qual é o nosso universo? É o nosso sistema solar. É o nosso ambiente, o nosso universo é o nosso sistema solar. E esse raio gera o primeiro ser desse universo, que é o Logos. O Logos é o espírito, é a força, a energia que gerencia todo o sistema solar e é o primeiro a surgir. Esse Logos traz em si como o germe de todas as coisas desse universo. E ele é, na tradição esotérica, ele também é o homem incorpóreo. Chamado de homem, porque o homem é o reflexo do universo. É uma máxima oculta. O homem reflete em si o universo. Esse Logos é o verbo do pensamento divino, quer dizer, o pensamento, aquele raio, o pensamento que vai se materializar no Logos. E ele já contém em si, esse Logos no início, que é a primeira vez, ele contém em si os 7 exércitos criadores, os 7 de Anchorrans, tudo. Não começa a diferenciação, tudo vai se desdobrando. Aí vem
7 exércitos criadores, ou 7 de Anchorrãs. Esses de Anchorrãs, que são, cada de Anchorrã é um espírito elevado, é o general de um exército. Ele tem sob o seu comando um séquito de operadores. Esse de Anchorrã é o espírito, são 7, são os espíritos de cada planeta do sistema solar. Você acredita nisso? Assim como você e eu temos uma alma, um espírito, assim também a Terra, Marte, etc., tem uma inteligência, tem uma consciência, tem uma essência, tem uma alma por trás dele. E essa alma é o general de um exército, assim como a Terra tem o seu. São os 7 de Anchorrãs, ou espíritos planetários. Esse Logos, que é a origem de tudo nesse universo, o Logos manifesto, ele é chamado também nas tradições o dragão da sabedoria. Ele é chamado também a sabedoria no caos, surgindo no espaço. Ele é o verbo do pensamento divino, o pensamento divino que se materializa. Antes que o nosso globo, uma coisa interessante, antes que a Terra assumisse essa forma esférica, antes que não havia sistema solar ainda definido, havia um longo rastro no espaço de poeira cósmica, como é a Via Láctea. Havia só poeira cósmica, um longo rastro. Ainda não tinha surgido o Logos. E essa poeira cósmica movia-se e voluteava, fazia volteios no espaço em movimento, como uma serpente. Viram a razão da eleição do símbolo da serpente para simbolizar o início da vida universal? Por isso, aquele Espírito de Deus que se movia lá no Gênesis da Bíblia, ele é simbolizado em todos os povos da antiguidade por uma serpente de fogo. É uma serpente de fogo que exala, a serpente essa que exala luz em todo o espaço. Ela exala até haver incubado aquela matéria cósmica e dá-se todo esse processo do ovo. Uma vez incubada, essa matéria cósmica vai assumir a forma esférica, uma forma anular, a forma anular da serpente que morde o próprio rabo, que está simbolizado nisso. Essa é a razão, por ter esse símbolo da serpente mordendo o próprio rabo, simbolizando o universo. O universo, a Terra e o homem, periodicamente, despojam-se de seus corpos, não é? O homem, através de renascimentos, reencarnações sucessivas, a linguagem despoja-se de suas vestes. Cada corpo nos veste em cada encarnação. Com a Terra também acontece isso. A Terra morre. E o universo também. Eles se livram do seu corpo para depois renascerem. Eles fazem isso para depois pegar um novo, como faz a serpente. Isso é mais uma vez reforçando o fato da serpente ser esse símbolo representativo.
Ok? Tranquilo? Tá claro, né? Esse espaço que é chamado o Mar de Fogo, ele é também, esse espaço também é a matéria astral. O que é a matéria astral? No início ele é a matéria astral, depois é que vem o mundo físico. O mundo astral é um mundo que coexiste com o nosso, ele é imediato, ele está aqui. É feito de matéria, mas é uma matéria que não é captada pelos nossos sentidos. Então esse mar de fogo, o universo já está nessa fase de se manifestar. O astral cobre todo esse universo. Ele é chamado mar de fogo. O ocultismo chama de esse mar de fogo. Fogo por quê? Porque é vida, energia. Muito bem. Vamos falar então agora sobre o último assunto. O universo consolida-se. O universo consolida-se. O ocultismo fala, usando uma outra figura, ele fala que nessa fase fase praticamente conclusiva da manifestação do universo, que o pai e mãe, o que ele chama de pai e mãe, é aquele mula pakriti, aquela primeiro algo que surgiu, pai e mãe, porque ainda não tem espírito e matéria. O pai seria o espírito mais tarde e a matéria. O espírito é o pai e a matéria é a mãe do universo. Fala que o pai e mãe tece uma teia. Teia essa cujo extremo superior está unido, está pregado no espírito, lá em cima, e o extremo inferior, se não me engano, não é assim que a aranha faz a base de uma teia, ela primeiro prega uma ponta, depois, então, esse pai e mãe, como se fosse uma aranha, prega a ponta da teia no espírito e a outra na matéria. E o universo passa a ser tecido, preenchendo essa teia. Em sânscrito, essa força agente criadora dessa teia chama-se Svabhavati, que é assim que o budismo chama esse ser operante, digamos, inicial, que é o Logos, Svabhavati. E diz um dos Upanishads, o que é o Upanishad? É um dos Vedas. Os Vedas são as escrituras sagradas mais antigas no mundo. Muito mais antigas do que a Bíblia. Tem Veda que dizem que tem mais de 10 mil anos de idade. Estão preservados lá nos templos do Himalaia. E um deles, reforçando isso, que é o Mandukya Upanishad. Os Upanishads são os Vedas, que é o Mandukya Upanishad. Ele diz lá num dos seus textos, ele fala o seguinte sobre essa fase de surgimento do universo. Ele diz: assim como a aranha estende e recolhe a sua teia, assim como as plantas brotam da terra, assim também o universo provém de aquele que nunca desaparece, que é Brahma. É a divindade personificada dele na figura de Brahma. Brahma é o universo. Por quê? Porque o germe das trevas desconhecidas é o material do qual tudo se desenvolve a partir de é a matéria-prima, o germe das trevas desconhecidas,
é a matéria-prima do qual tudo vai se desenvolver e evoluir. Como surge a teia de aranha, que surge daquele início, das duas pontas, e a espuma da água. Assim diz o Upanishad, numa linguagem até poética. Esse termo Brahma, que personifica o poder criador, é isso mesmo, o poder criador do universo e também o universo, a sua raiz, a raiz dessa palavra, esse termo é do brahmanismo, a sua raiz é Bri, ele originou-se de Bri, Brahma, Bri, e Bri significa expandir-se, olha só, expandir-se. Então, uma vez que nasce o universo, nasce a vida, ela está sempre em expansão. Aquele lance da inspiração, né, lá atrás, o sopro. Bri, expandir-se na tradição bramânica, a expansão. E ele expandindo-se, Brahma, ele expande-se e converte-se no universo, que é tecido da sua própria substância. É isso que diz o Upanishad. Da própria substância de Brahma. Continua o ocultismo em sua descrição poética. Svabhavat, que é esse Brahma operante. Lembra de Svabhavat? O budismo, esse Brahma envia Forhat. O que é Forhat? Forhat é um nome sânscrito para a energia universal. Então, Svabhavat, na continuidade desse processo, envia Forhat para endurecer os átomos. Os átomos já surgiram. Não os átomos primordiais já surgiram, mas ainda são etéreos. Então, a energia universal os consolida e endurece. Fala o Upanishad, cada átomo é uma parte dessa teia. E cada um desses átomos reflete em si mesmo o Senhor existente por si mesmo, que é o universo. E cada átomo virá a ser, por sua vez, um mundo. Cada ponto da cratera vai ser um mundo nessa imensidão universal. Pegou bem essa ideia? Essa teia é o universo existente por si mesmo. É aquele raio primordial que surge e se desenvolve. E Forhat é a energia universal, é a energia que se soltou e que faz tudo, é responsável por todos os fenômenos. Essa energia universal. É dessa energia universal que vem a nossa eletricidade. É dessa energia universal que vem os raios, toda esses fenômenos da natureza. Ela está sempre agente. É dela que se valem aquelas inteligências que são os espíritos planetários para agir na natureza. Então esse Forhat, essa energia nessa fase inicial, ele endurece os átomos, imprime, insufla neles energia e movimento e separa. Ele tira esses átomos da matéria primordial. A primeira matéria que surge, que se chama Akasha, não é mais Mula Prakriti, é uma matéria manifesta. Então, é desse Akasha que a energia universal tira esses átomos, dá-lhes movimento e vida, e se dispersa a energia. E esse movimento, esses átomos se agrupam e movimentam-se por si mesmos
e vão formando os mundos através do espaço. Agora, detalhe: o papel fundamental de Ford, dessa energia universal, é imprimir na matéria a ideia da mente universal. É através de Ford que a mente universal imprime na matéria suas ideias. E nesse trabalho todo surge finalmente todo o universo. E assim chegamos ao fim da nossa conversa. Acho que eu transmiti tudo. Conversa que começou lá atrás, vamos ver se você se lembra, nós falamos sobre os primórdios do despertar, lembra-se? Depois falamos da energia se soltando. Falamos a seguir o desenho, o universo se desenhando num passo a passo. Falamos depois do universo firmando-se, correto? Para depois se consolidar. Nós demos todos esses passos. E tendo percorrido esse caminho, eu tenho certeza que você agora, você conhece, à luz da teosofia, os detalhes metafísicos de como o universo manifestou-se ou surgiu. Eu tenho certeza disso. Você conheceu, você já não ignora mais isso. E gostaria de dizer que falar da fonte de onde foi tirado tudo isso é o volume 1 da obra de Madame Blavatsky, chamada A Doutrina Secreta. Está lá no volume 1, tudo isso que eu lhe falei. E convido você também, se você quiser aprofundar-se nesse fascinante campo, convido você também a vir à loja a qual eu pertenço, que é a Loja Brasília, e que está situada na sede da Sociedade Teosófica, no seguinte endereço: SGAS 606, conjunto E, Brasília, em Brasília, Distrito Federal. E tem o endereço, o CEP do correio 70.200.630. E deixo como fecho de tudo isso um pensamento para você refletir nele. O pensamento é esse: somos todos viajantes de uma jornada cósmica, uma poeira de estrelas, girando e dançando nos torvelinhos e redemoinhos do infinito. A vida é eterna, mas suas expressões são efêmeras e passageiras, momentâneas e transitórias. Quem disse isso foi um pensador hindu chamado Deepak Chopra. Muito obrigado, agradeço a sua boa vontade em me ouvir e até um próximo encontro.